Olá, Shalom Adonai, a paz do Senhor Jesus Cristo, minhas amadas e meus amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais um dia para louvar e engrandecer o nome santo do Senhor Jesus, para ministrar a palavra do Senhor. E hoje vamos falar sobre um assunto importantíssimo, como sempre, porque todos os assuntos que se relacionam à palavra de Deus são extremamente importantes. Vamos iniciar sem mais delongas, orando e apresentando e consagrando este momento ao Senhor. Amém? Deus querido, Deus santo, eis-nos aqui, ó Pai, em tua presença. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por mais um dia, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, pela alimentação que o Senhor tem nos concedido, as vestimentas, a moradia, a proteção, os livramentos, por tudo que o Senhor tem concedido, ó Pai. Ó Deus, a nós, aos nossos parentes, amigos e familiares. Pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos erros, falhas, pecados. Pai querido, Pai amado, perdoa, Deus, em nome de Jesus, aquilo que pensamos, falamos e agimos que desagradou o Senhor. Deus eterno, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, nos ajude a liberar o perdão a quem nos magoou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, coloca amor em nosso coração e nós liberamos, ó Pai, este perdão em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós repreendemos em nome de Jesus toda obra do inferno, toda obra maligna, tudo aquilo que não provém de Ti. Nós repreendemos em nome de Jesus toda macumbaria, feitiçaria, obra negra, toda palavra de maldição, toda obra do inferno. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos. Ó Pai, nós também repreendemos e negamos, rejeitamos tudo aquilo que é do inimigo, tudo que for pecado, nós rejeitamos, nós repreendemos em nome de Jesus da nossa vida, repreendemos em nome de Jesus toda porta de maldição, nós repreendemos todo o mal em nome de Jesus, tudo que possa nos prejudicar e que possa nos causar prejuízo de alguma forma, de alguma maneira, nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, guarda-nos, protege-nos, livra-nos de todo o mal, cobre-nos com teu sangue. Pai, nós consagramos este momento ao Senhor, venha falar conosco de maneira poderosa, abre aí, ó Deus, o nosso entendimento. Deus querido, Deus amado, nos revele na tua palavra, Deus, que seja o Senhor falando e não eu. Pai, em nome de Jesus, nos ajude a entender a tua palavra, a ministrar a tua palavra. Abre o nosso entendimento, que esta palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós possamos entendê-la, nós possamos guardá-la e nós possamos praticá-la em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos ajudar, ó Pai, a compreender, ó Pai, a guardar e a praticar esta palavra. Cobre-nos com teu sangue, fala conosco. Deus querido, Deus amado, e nós te agradecemos por esta honra, Senhor, de estar em tua presença, ministrando tua palavra, mais um dia para a honra e glória do teu santo nome. Pai querido, que através dessa palavra nossas vidas sejam transformadas, sejam mudadas para a honra e glória do teu santo nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos aqui, né, mais um momento aqui com o Senhor, aprender da palavra de Deus. Eu estava aqui pedindo a Deus uma palavra, falei, Senhor, sobre o que vou falar hoje, né? O que o Senhor deseja que eu fale hoje? E aí eu abri a minha Bíblia, né, e abri ali em Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 69. E olha sobre o que fala esta palavra. Pedro nega Jesus. Então nós vamos aprender, né, como nós não devemos ser, né? Então vamos lá, sem mais delongas, ler a palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 26, a partir do verso 69, fala assim: Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estando assentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada, disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou.
E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Queridos, olha só o que esta palavra nos revela, queridos. Jesus falou com Pedro, né? Falou com Pedro que ele o negaria também. Ele seria, né, uma das pessoas que negariam a ele. E ele negaria a ele. Antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negaria Jesus. Antes que o galo cantasse, né, 3 vezes, Pedro negaria Jesus, né? E então, assim, queridos, infelizmente, Pedro, ele naquele momento ali, ele negou o Senhor Jesus, né? Aquela palavra do Senhor, ela foi cumprida, né? Então, a primeira lição que nós tomamos aqui desta passagem da Bíblia é: queridos, Jesus sabe o seu futuro. Jesus já sabe o que você irá fazer. Sim, ele já sabe, ele já sabia que você provavelmente iria cair onde você caiu. Ele já sabia que você provavelmente iria pecar onde você pecou. Ele já sabe de tudo. E mesmo sabendo que eu e que você, muitas vezes, ao deixarmos o pecado entrar na nossa vida, nós negamos o Senhor Jesus. Porque toda vez que nós, mesmo sabendo que Jesus morreu em uma cruz para nos salvar, para nos livrar do pecado, para nos purificar, ali, para nos dar uma oportunidade, né, de ter contato direto com Deus, de ter a escolha de não pecar, de termos a oportunidade da salvação. Mesmo sabendo disso, algumas vezes eu e você, nós acabamos por negar Jesus, deixando que o pecado entre, fazendo coisas que desagradam ao Senhor. E olha só, queridos, Jesus, mesmo sabendo que nós fazemos ou faremos, né, isto, Deus tem misericórdia de nós para que nós não venhamos negar ao Senhor Jesus, mas que nós não venhamos ficar no pecado, mas o Senhor, Ele mesmo sabendo disso, Ele nos ama, Ele cuida de nós. Então muitas vezes, querido, nós estamos com o coração tão fechado, nós estamos com a nossa mente tão fechada e nós pensamos: meu Deus, o Senhor esqueceu de mim, o Senhor não se lembra mais de mim, o Senhor, a situação está tão difícil que a gente acha que o Senhor não está conosco. Mas o nosso Senhor, mesmo sabendo que nós, algumas vezes, infelizmente, acabamos por negá-lo, aceitando o pecado, cometendo o pecado, ou até mesmo negando com a nossa própria boca, queridos, diante de alguma situação, mesmo assim o Senhor, Ele cuida de nós. Mesmo assim, nós estamos aqui acordados, vivos, né? Porque a palavra de Deus fala assim que deitei-me e acordei porque o Senhor me sustentou. Então o Senhor sabia que você iria cometer este erro? Sim. Mas mesmo assim, Jesus morreu naquela cruz, por amor a nós. Mesmo assim, Deus enviou o seu único filho para que fosse feito um sacrifício perfeito em prol de nós. Queridos, nós devemos ser mais misericordiosos. Essa palavra também nos ensina a ter misericórdia. Porque muitas vezes nós somos tão bons em apontar o dedo, em julgar, em falar mal das pessoas, somos tão bons em criticar. Mas e nós? E se
nós olharmos para nós. É por isso que aquela passagem da Bíblia ali, antes de tomar a ceia, fala que examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que significa isso? Olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo. A palavra de Deus fala que com a mesma medida que a gente usar para julgar, nós seremos também julgados. Mas por quê? Porque nós somos tão bons em apontar o dedo para as pessoas, mas e quando a gente... Será que a gente está apontando ali o dedo para nós mesmos e nos olhando e falando, olha, eu estou negando o Senhor. Eu estou cometendo erros que eu não deveria comentar. Muitas vezes nós nos sentamos em mesas, queridos, e nós começamos a falar do nosso próximo, a fofocar, porque muitas vezes a gente toma aquela decisão, né? A gente senta ali, uma, duas, três pessoas, e a gente começa a falar, olha, você viu o que aconteceu na vida de tal pessoa? Oh, nós devemos orar por aquela pessoa, né? Queridos, só de comentar isso a gente já tá pecando, né? Porque quem quer orar, vai orar, né? Não vai sentar na mesa para bater papo, conversar e falar da vida dos outros. Então, o que acontece? Esse erro, queridos, nós cometemos, entende? E eu estou me incluindo, porque algumas vezes nós somos tão falhos que nós não percebemos onde nós estamos errando. E aí a gente quer que as nossas bênçãos cheguem, que as coisas aconteçam na nossa vida, mas nós não estamos percebendo que nós estamos negando o Senhor Jesus, que nós estamos negando a Deus, entende? Porque quando nós praticamos o pecado, quando nós não abdicamos do pecado, quando nós achamos, temos aquela sensação maravilhosa de falar do próximo, quando nós apontamos o dedo para o nosso próximo, quando nós vemos uma pessoa em situação de necessidade, temos a condição de ajudar e não ajudamos, quando nós temos a condição de pregar o evangelho e não pregamos, quando nós estamos fazendo essa quantidade de coisas, queridos, nós estamos negando o Senhor Jesus assim como Pedro fez. Olha só a situação em que Pedro acabou por negar Jesus. As pessoas perguntaram para ele, olha, você é um daqueles que andavam com Jesus. E ele, eu? Não, vocês estão enganados. Eu não. Entende? Então, assim, quando ele percebe que as pessoas já não estavam... não apoiavam, né, mais o Senhor, pois ele tinha sido crucificado, quando todos apontaram o dedo para Jesus. Cadê, queridos? Cadê os amigos? Cadê? E isso acontece na nossa vida também. Muitas vezes nós falamos assim, eu não vou buscar o Senhor, não, porque hoje eu tenho um compromisso com meu amigão, hoje eu tenho que assistir o jogo de futebol com meu melhor amigo, hoje eu tenho que ir no barzinho beber com a minha melhor amiga, hoje eu tenho que afogar todas as minhas mágoas, hoje eu tenho que sentar ali para bater papo. Hoje eu tenho que visitar a casa de uma pessoa para conversar. Hoje eu tenho que viajar, sabe? Então, assim, a gente se importa com essas outras coisas. Mas aí, queridos, o que acontece? Eu digo por experiência própria. As pessoas com quem... Porque eu já cometi esse erro. Antes, no passado, de sentar ali, de tomar uma bebida alcoólica. E eu falava que eu não tinha tempo para buscar Deus, eu não tinha tempo para ir na igreja, eu não tinha tempo para orar, para estar na presença de Deus. Para orar não, porque para orar eu até orava, mas mesmo assim era poucas vezes que eu orava. E eu falava que eu não tinha tempo, eu não tenho tempo, porque eu trabalho sábado, domingo, feriado, eu não tenho tempo para poder ir na igreja, eu não tenho tempo para buscar, eu não tenho tempo para fazer... Isso é só para as coisas de Deus. Porque se eu queria beber, se eu queria sair, se eu queria conversar com os amigos, se eu queria estar numa resenha, eu estava lá. Entende? Então, o que acontece? Eu estava negando o Senhor. Também eu estava negando. Entende?
Toda vez que nós cometemos algo, colocamos qualquer coisa na frente do Senhor, temos vergonha de falar do nosso Senhor, de pregar o evangelho. Muitas vezes, né, Deus usa pessoas para falar conosco: olha, você vai pregar o evangelho. E você fala o quê? Eu não. Eu não sei falar direito, não sou bom nisso. Eu não vou fazer isso não, porque as pessoas me viram antes no passado cometendo pecados, né? Então cometendo os erros, né? Que a gente qualifica como maior e menor, mas não existe erro, né? Não existe pecado menor e maior, tudo pecado, entende? Mas a gente qualifica como pecados maiores e menores, né? A gente não, porque eu já não qualifico mais como pecadinho, pecadão, porque eu já conheço a palavra, eu sei que é tudo pecado, entende? Então, assim, queridos, o que acontece? A gente tem sabe, a gente começa a arrumar um monte de desculpas, né? Por quê? Porque a gente não quer dar a nossa cara a tapa, né? A gente não quer pular de cima do muro, né? Nós não queremos tomar uma posição. E olha, no Apocalipse fala, né? Apocalipse fala assim, que o Senhor, ele não gosta de quando você tá frio e muito menos quando você tá morno. Entende? O que isso quer dizer? Que você precisa tomar uma posição, você precisa escolher um lado. Entende? Ou você está buscando a Deus ou você não está buscando a Deus. Não existe meio termo. Eu vou na igreja alguns dias. Eu sou mais ou menos cristão. Entende? Não. Ou você é ou você não é. É sim, sim ou não, não. Tem que tomar uma posição. Então, assim, todas as vezes que nós não conseguimos, nós não tomamos essa decisão, nós também estamos negando o Senhor. Pedro ali, ele teve uma oportunidade de falar: não, eu conheço sim o Senhor Jesus. Eu estava assim com o Senhor Jesus. Eu defendo esta causa. Eu defendo, o nosso mestre morreu numa cruz por nós, né? Então, assim, ele não quis, e muitas vezes, querido, nós arrumamos, assim, justamente essa desculpa. Nós estamos ali numa roda de pessoas e tudo, né? Não sendo inconveniente, mas se alguém nos perguntar, nós devemos falar, né? E se nós sentirmos também da parte do Senhor de falar, nós precisamos falar. Não julgando, tá? Não confunda as coisas. Não é julgando. É você falar do Senhor Jesus, do amor do Senhor Jesus, com amor, carinho e respeito, tá? Então, assim, às vezes nós estamos ali numa roda, né? As pessoas nos perguntam: qual que é a sua religião? Aí você fala: eu não tenho religião, não. Eu de vez em quando eu vou na igreja tal, ou na outra igreja tal e tal, mas ainda não é fixo, não, sabe? Aí a gente começa, queridos, a negar o Senhor, entende? A negar a nossa fé. Sim. Ou então, quando nós estamos, principalmente quando você está numa roda de pessoas ali, que aquelas pessoas ali estão comentando, falando mal, né, da religião ou de algo que você segue, estão ali realmente criticando, e ali naquele momento de você falar: não, eu sou eu professo a minha fé no Senhor Jesus e eu vou continuar professando a minha fé no Senhor Jesus, né? Tal comportamento dessa maneira que não condiz com a Bíblia, né? Eu não pratico, mas eu sou cristão, sim, tenho orgulho, tenho felicidade de dizer que eu sou cristão, que eu acredito no Senhor Jesus, né? Que Deus é maravilhoso. Aí é o momento, a oportunidade de falar sobre Jesus, não é? Então, queridos, o que acontece? Nós não podemos negar o Senhor Jesus. Hoje, Deus trouxe essa palavra para mim. Eu falei: Senhor, fala para mim a palavra. E eu abri ali a Bíblia e já veio assim. Então, não negue o Senhor. Te perguntaram? Fale, né? Ou muitas vezes, você quer falar de Jesus, mas você tem vergonha de falar de Jesus.
Na Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino do céu, mas sabe de qual tímidos que está falando? É daquele tímido que quando ele está no meio das pessoas, né, e perguntam para ele, né, qual que é a fé que ele professa, se ele acredita no Senhor Jesus, ele não tem coragem de falar. É o tímido, querido, que não tem coragem de falar sobre Jesus para as outras pessoas. É o tímido, tímida, que tem coragem de beber na frente das outras pessoas, de quando você está ali bêbado, você acabar por falar bobagens, fazer bobagens, passar um monte de vergonha, e isso aí a gente continua praticando, né? Aí a pessoa continua praticando. Mas a gente não, porque eu não pratico mais. Graças a Deus que Deus me libertou. Mas aí a pessoa continua praticando aquilo. E isso aí a pessoa não tem vergonha, entende? Agora, de falar de Jesus, de falar que Deus é maravilhoso, até mesmo de postar na rede social, queridos, as pessoas têm vergonha, né, de postar e falar, olha, não vou falar sobre Jesus aqui não. Eu? Não. Entende? Então, assim, são esses tímidos, os tímidos que não têm coragem de dar a cara a tapa e falar, eu sou cristão, eu creio no Senhor Jesus, sim. Jesus morreu na cruz por nós, sim. Tal coisa, essa atitude ali é pecado. Isso é pecado. Não apontar o dedo para a pessoa e falar, olha, né? Não, mas falar. Se a pessoa perguntar ou se você sentir de falar, não, isso aí realmente é pecado, né? Então, assim, nós não podemos negar o Senhor Jesus. E depois, quando Pedro lembrou, queridos, daqui que Jesus já tinha falado para ele, que sabia que ele iria o trair. E que depois, né, que ele negasse ao Senhor Jesus, ali o galo cantaria. Quando o galo cantou, ele lembrou que ele negou. Que Jesus falou com ele, que ele de fato iria negar, e aí ele lembrou que ele fez. E aí ele começou a chorar, arrependido. O que essa passagem nos ensina? Algumas vezes nós podemos acabar por cometer erros, né? Pecados, infelizmente, né? Algumas vezes pode acontecer de nós cometermos. Mas, queridos, a partir do momento ali que você entendeu que você errou, não cometa mais esse pecado, não cometa mais esse erro. Não negue ao Senhor Jesus. Por exemplo, agora é uma oportunidade, porque você vai lembrar aí, ó, na tua mente, você vai lembrar aí das vezes que você negou o Senhor Jesus. E aí você vai falar, nossa, tal dia, de tal conversa, eu neguei o Senhor Jesus. Sem ao perceber ali, na hora eu neguei. Entende? Eu cometi tal pecado. Pode ser o pecado do orgulho, o pecado da fofoca, o pecado da inveja, né? Que são coisas que acontecem mesmo muito, né? Inúmeros pecados, queridos. E aí, toda vez que você entender que você cometeu aquele pecado, ou que você não quis falar de Jesus, que você não falou de Jesus, que você não professou a sua fé porque você estava com vergonha, né? Ou você arruma aquela desculpa de, eu não vou falar porque esse aqui não é o momento. Eu não vou fazer isso porque porque eu acho que não é necessário falar, entende? E toda vez que nós arrumamos essas desculpas, sabe? Eu não vou conseguir ir na igreja, não, porque eu trabalho sábado, domingo, feriado, não sei o quê. Eu não vou conseguir orar, jejuar por causa disso, daquilo, mas a gente consegue sair, a gente consegue, muitas vezes, ir em outros lugares, fazer outras coisas, mas somente as coisas de Deus é que a gente fica arrumando desculpa, né? A pessoa fica arrumando desculpa. Isso aí, queridos, isso aí nós estamos negando também. Estamos negando o Senhor. Estamos negando a nossa fé, porque toda vez que nós fazemos algo que vai contra o que a Bíblia diz, nós estamos negando. Nós estamos negando o Senhor. Nós estamos negando a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é que nós sejamos imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. A vontade do Senhor é o que a Bíblia diz. E aí, muitas vezes, nem lê a Bíblia a gente está lendo, né? E aí?
Então, nós não podemos fazer isso, né? Eu tô dizendo isso para todos nós, queridos, porque aqui de trás dessa câmara tem uma pessoa. E esta pessoa que está ministrando pela graça de Deus, porque Deus é misericordioso e vai usando aqui o vaso para falar. Isso não significa, né, que eu não tenha erros, que eu não erre. Estou sujeita a errar, né? Então, assim, conforme também a gente vai falando, nossa, tal dia eu fiz isso, meu Deus, me perdoa, me ajuda aqui, porque eu preciso ser mais semelhante ao nosso Senhor Jesus, porque eu preciso melhorar, porque eu não posso continuar nesse erro. Porque a gente muitas vezes fala assim, não, todo mundo peca. E tudo. E aí tudo que é de pecado que a gente comete, né, que a pessoa comete, a pessoa fica, não, mas é porque todo mundo peca, porque tem pecado, porque não sei o quê. Não, mas isso não significa que você tem que continuar no erro, né? Não significa que você tem que continuar no pecado. Não. Realmente existe a possibilidade do pecado. Existe o pecado, mas nós não devemos, né? Nós que seguimos a Bíblia, que seguimos a Jesus, nós não devemos praticar o pecado, porque isto é uma escolha, entende? Isto é uma escolha. Quando nós escolhemos falar mal do nosso próximo, quando nós escolhemos não ajudar alguém, quando nós escolhemos negar o Senhor Jesus, quando nós escolhemos apontar o dedo, quando nós escolhemos fazer coisas que desagradam a Deus, queridos, nós estamos escolhendo praticar o pecado, entende? Automaticamente nós estamos negando a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo e muitas vezes nós ficamos lá querendo bênção, querendo milagre, querendo maravilha, querendo porta aberta, querendo tantas coisas, mas nós não temos coragem de falar do Senhor Jesus, falar sobre aquilo que Ele faz. Muitas vezes o Senhor Jesus opera maravilhas, milagres, e nós não temos coragem de testemunhar os milagres e as maravilhas que Ele faz. Então, vamos tomar posição, vamos falar de Jesus. A palavra de Deus, queridos, ela fala o seguinte, que é o seguinte, muitas pessoas, tudo que você lê aqui na Bíblia, você vai entender que para que muitos milagres acontecessem, não todos, mas muitos dos milagres que aconteceram porque tiveram homens e mulheres de Deus que tiveram coragem, desceram do muro, fizeram aquilo que era vontade de Deus, né, que normalmente é oposta à nossa vontade, né? E aí fizeram tudo que Deus mandou por obediência, falaram de Jesus, e através dessas pessoas falarem de Jesus, professarem a sua fé no nosso Senhor Jesus, terem um bom testemunho, digo, de eles serem pessoas exemplares, né? Com atitudes e com palavras exemplares, e estarem, né, sempre buscando o Senhor Jesus, jejuando, orando, adorando a Deus. Através dessas pessoas que fizeram essas coisas, muitas vidas foram salvas, muitas pessoas foram libertas, muitas pessoas foram curadas, né? A família dessas pessoas foram alcançadas, né? Essas pessoas tiveram milagres que aconteceram na vida delas, e aí elas acharam maravilhoso e foram testemunhar, e através do testemunho que elas deram, outras vidas foram abençoadas. Então, assim, queridos, vamos falar de Jesus, vamos testemunhar o que Jesus fez, não vamos negar o Senhor Jesus, vamos abandonar a prática do pecado, vamos abandonar tudo que é pecado e devemos orar ao Senhor. Eu não sei se vocês observaram, mas nas minhas orações eu sempre falo, Pai, tem misericórdia, Deus. Eu falo para o Senhor sempre, eu falo, Pai, em nome de Jesus, eu repreendo da minha vida, da minha casa, eu repreendo da minha família, eu repreendo da minha parentela, tudo que é pecado, arranca, limpa, retira tudo que for pecado de nós.
tudo aquilo que for pecado, tira, meu Deus, de nós. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos espirituais, não me deixa ser enganada, não me deixa cair nas armadilhas do inimigo. Não permita que eu, né, que a minha casa, a minha parentela, que nós venhamos ser praticantes do pecado. Né? Eu sempre falo para Deus, e eu falo para Deus, me ajude a tomar atitude, meu Pai. Me ajude a tomar atitude de abandonar o pecado. E não me deixa ficar cega, porque muitas vezes, queridos, nós nos juntamos ali em mesas, né? Acabamos por falar coisas que nós não devemos, e a Bíblia fala muito dos problemas que acontecem na nossa vida e na nossa casa são causados, queridos, pela nossa língua, pelo aquilo que nós falamos, né? Em primeiro lugar, pelo que nós pensamos, porque a palavra de Deus fala que os nossos pensamentos comandam, né, as nossas atitudes. Então, nós temos que ter um pensamento, né, diferente, um pensamento, né, como eu vou dizer, um pensamento todo trabalhado no que diz a Bíblia, né? E aí, queridos, nós devemos sempre vigiar. Até a palavra de Deus fala muitas vezes que nós devemos vigiar, né? Porque o inimigo, ele tá sempre ali, ao derredor, tentando nos fazer cair em armadilhas, ou seja, pecar para que nós não venhamos ter, né, para que venha se quebrado, né, o vínculo ali com o Senhor Jesus, para que nossas bênçãos não cheguem, milagres não cheguem, e depois a gente ainda culpe o Senhor por isso, entende? Então, nós não devemos achar, é um pecadinho, é um pecadinho ali, é uma mentirinha, entende? Não podemos, não existe esse negócio de ficar, né, mantendo essa questão de mentirinha, a mentirinha boa. Queridos, é pecado, como é que vai ser boa? Entende? Não tem como. Então, assim, nós devemos ter sabedoria ao nosso falar, porque a maior parte das coisas, né, que nos acarretam, nós estamos acarretando para nós mesmos, porque nós acabamos falando demais, lançando palavras de maldição, falando dos outros, sabe, fazendo N coisas, né, que desagradam a Deus. Então, assim, a palavra de Deus fala que até um tolo se passa por sábio quando ele sabe ficar calado. Então tem momentos que nós devemos ficar calados, principalmente nos momentos de nervosismo, queridos. É um momento que você realmente, eu e você, nós precisamos, né, segurar ali a língua para não falar coisas, né, que desagradam a Deus, né? Agora, tem momentos que nós devemos falar, só que quando nós formos falarmos, nós temos que ter sabedoria ao falar, porque a palavra de Deus fala que a nossa palavra tem que ser temperada com sal, ou seja, a nossa palavra, a gente tem que falar coisas de maneira que são palavras sábias. Né? O que é uma palavra sábia? Uma palavra que você tenha o conhecimento daquilo que você está falando, né? Você vai falar de uma maneira, né? De uma maneira temperada, né? Ou seja, de uma maneira que você vai estar se posicionando, porém você não vai estar apontando o dedo, julgando e muito menos gritando ou fazendo coisas, né, desse tipo com o nosso próximo. Então, nós devemos agir dessa maneira, sermos sábios ao falarmos, sabermos o tempo de falarmos, como a palavra de Deus revela, há um tempo para tudo. Então, nós temos que saber o tempo certo de falar, a maneira correta de falar, né? Sabermos nos posicionar mais de uma maneira carinhosa, né? De uma maneira que nós venhamos exortar, sim, porque nós precisamos exortar, e principalmente a nós mesmos primeiro, né? E nós devemos falar assim, né, expor aquilo que nós estamos aprendendo ali da palavra de Deus, porque nós estamos aprendendo, né, e só que de maneira carinhosa, da maneira em que a pessoa vai conseguir entender, vai conseguir compreender, sem demandas, entende? Sem demandas, sem gritaria, sem coisas assim que trazem aquele clima ruim, né? Porque aí já não é de Deus, é gerar brigas,
né? Nós devemos ter essa sabedoria. Então, assim, gente, é isso que Deus colocou no meu coração para falar com vocês, que nós venhamos ter mais sabedoria, mais discernimento, né, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, e que nós venhamos abdicar tudo que é pecado. Amém? Vamos lá profetizar e pedir a Deus misericórdia por nós, né? Vamos lá. Pai, nesse momento, apresento a minha vida, a vida, ó Deus querido, Deus amado, de todas essas pessoas que estão nos assistindo. Deus querido, apresenta a vida dos nossos parentes, amigos e familiares. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a Ti, Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra. Tem misericórdia, ó Deus, de nós. Se falamos alguma coisa que não foi proveniente, ó Deus, daquilo que o Senhor, ó Pai querido, Pai amado, colocou no meu coração, que não foi proveniente do que está na Bíblia, ó Deus. Ó Pai querido, que em nome de Jesus o Senhor venha tirar das nossas lembranças. Mas aquilo que é do Senhor, ó Pai, tudo que veio da parte do Senhor, que em nome de Jesus venha entrar na nossa mente, possamos entender, possamos em nome de Jesus Cristo guardar esta palavra e venhamos em nome de Jesus praticá-la. Deus, nós te agradecemos por esta honra de te servir, por esta honra de adorar o teu nome. Pai, eu peço a Ti, Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, Paizinho, de nós, ó Pai querido, não nos permita, Senhor, cair nos ardis do inimigo, não nos permita cair nas armadilhas do inferno, não nos permita, Senhor, ó Pai, ficar na prática do pecado, não nos permita praticar o pecado, não nos permita escolher, Senhor, ó Pai querido, ó Deus, fazer aquilo que te desagrada, falar, pensar ou agir de maneira que desagrade ao Senhor, mas que nós venhamos ser, ó Pai, em nome de Jesus, imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos ser exemplo, ó Deus, de pessoas cristãs abençoadas, sábias, entendidas, ó Pai, com conhecimento. Nos ajude, Deus, a adquirir o conhecimento da Tua palavra, que nós venhamos ter o entendimento da Tua palavra, e em nome de Jesus, nos ajude a praticar a Tua palavra, Senhor. Nos dê a sabedoria, a coragem, em nome de Jesus, para ministrar a Tua palavra, para falar do amor do Senhor, com amor, com carinho, com respeito. Nos ajude a ganhar almas para o Teu reino. Fala conosco, nos ajude a ser um instrumento, ó Pai, que vai ganhar almas, que vai, ó Deus, através de nós, Senhor, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha prosperar, que através de nós, ó Deus, assim como o Senhor usava seus discípulos, muitas almas sejam ganhas para o Senhor. Mas eu peço a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, não nos permita negar o Senhor, não nos permita, ó Pai querido, Pai amado, ó Deus, ficar praticando o pecado, não nos permita negar, ó Deus, a Tua palavra, negar, ó Pai querido, a nossa fé no Senhor. Nos ajude, Pai, tem misericórdia de nós, derrama a Tua graça sobre nós, quebra todas as muralhas, as barreiras do inimigo sobre a nossa vida, e em nome de Jesus, nos ajude a controlar a nossa boca, coloca um guarda assim à porta dos nossos lábios, não nos deixa proferir palavras, falar aquilo que desagrada ao Senhor. Pai querido, Pai amado, quando não for o momento certo de falarmos, não nos deixa, Senhor Jesus Cristo, contarmos os nossos sonhos, planos e projetos, contarmos a nossa vida para quem não é para nós contarmos. Pai, ó Deus, em nome de Jesus, trabalha na nossa maneira de pensar, pois Tua palavra diz, ó Pai, que só, ó Deus querido, Deus amado, que a nossa mente comanda o nosso corpo, as nossas atitudes. Por isso eu peço a Ti, transforma a nossa maneira de pensar, nos governe, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nos direcione e entregue as bênçãos do Senhor para nós e para a nossa família, para a nossa parentela. Nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal, esteja sempre conosco, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus é o Cristo, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que nós não praticaremos o pecado e que se por alguma questão nós acabarmos por cometermos, em nome de Jesus Cristo, nós não praticaremos mais, nós abandonaremos tudo que for pecado e não praticaremos mais, em nome de Jesus. E a bênção de Deus, que excede todo entendimento, a graça de Deus, o amor de Deus,
tudo de melhor de Deus desça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela, tudo que é nosso e será nosso, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus, em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos, amém? Toma posse, essa palavra para você, se você sentir no coração de compartilhar essa mensagem com alguém, compartilhe, se inscreva no canal, siga-nos, né, para mais conteúdos, mais mensagens edificantes da parte de Deus para sua vida, amém? Me perdoe por qualquer coisa, se por um acaso eu falei de alguma forma, né, que desagradou, esse não é o meu intuito é levar a palavra do Senhor com amor, com carinho, mas falar exatamente o que Deus nos manda falar, amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.